Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Café FM. Nesse dia 23 de maio, quinta-feira, pela manhã, estamos mais uma vez nesse microfone trazendo informações aos nossos produtores. O nosso abraço hoje vai ali para o São Sebastião da Barra, para o Luiz Sérgio e para o Rafael Gomes, conhecido como Chechel. Estão lá trabalhando, o Chechel fazendo terraceamento nas lavouras. Luiz Sérgio já semeou 200 mil mudas de café, vai fazer mais 20 mil para atender uma encomenda, praticamente pouca coisa sobrando, o resto tudo encomendado. Então aqueles que estão querendo muda, vai lá rápido porque vão ficar sem muda. Então um abraço para eles nesta manhã. E um abraço a todos os produtores da nossa região. Na semana passada, aí que passou, de 10 a 17, os contratos de café na Bolsa de Nova York para entrega em julho próximo subiram 2,7%, ou 545 pontos, ou 7,21 dólares. Tivemos oscilação do dólar em relação ao real, com alta de 1% no dia 10 do 5, 558, e no dia 17, 502. Tivemos, corrigindo aí, baixa de 1% no valor do dólar. A queda do dólar em relação ao real e a alta na Bolsa de Nova York, ainda tivemos aumento lá no preço do café em Nova York, em torno assim de 20 e poucos reais lá na Bolsa. Aqui no mercado interno, nós tivemos assim um preço que subiu na média de 20 reais. O que acontece? A média geral aqui da região, de todos os compradores, seria café duro R$ 1.100 e café Rio em torno de R$ 990. Agora, terça-feira, até deu uma melhoradinha no preço. A falta de chuva lá no Vietnã, que o Vietnã é o segundo produtor de café do mundo, que já traz perdas para a próxima safra, e as informações que chegam sobre a quebra de renda nos primeiros lotes de café da nova safra brasileira levaram os operadores a corrigirem as quedas nas cotações que estavam se acumulando em Nova York e Londres. Ao longo da semana, só ontem tivemos uma alta de 870 pontos, na sexta-feira, uma alta muito grande. É lógico que os fundamentos continuam os mesmos, né? Baixa de estoque em todo o mundo, consumo em alta, seguido os problemas climáticos nos principais países produtores de café, que levam o Vietnã, segundo maior produtor de café do mundo, a Colômbia, terceira maior, e a Indonésia, quarta maior produtor de café, a importarem café do Brasil. E de outro lado, os bons números da exportação brasileira, divulgada pelo Secafé nessa semana. Isso aí provocaram o sobe e desce na Bolsa de Nova York e Londres. A respeito da exportação brasileira de café, agora em abril, o Brasil exportou 4.222.000 sacas de café. O que acontece? 53% a mais do que o mesmo mês de 2023 e 3% a menos do que o último mês de março. Então o Brasil, todo mês ele está exportando mais de 4 milhões de sacas de café. O ano passado o Brasil exportou 39 milhões de sacas. Se continuar desse jeito, o Brasil
vai exportar bem mais de 40 milhões de sacas de café. Isso aí para atender lá aqueles países que não tem café. Aí nós temos também a chegada do fenômeno Laninha. Nesse segundo semestre desse ano, já traz preocupações para o mercado internacional de café. O Laninha deve provocar mudanças significativas no clima das regiões produtoras de café em todo o mundo. Os estoques de café certificado na Bolsa de Nova York estão em 711.871 mil sacos. Há um ano eram 649.830 e já considerado básico. Fala-se muito que o café esse ano está registrando peneira baixo. Lá no sul de Minas a gente tem notícia que a peneira do café está baixa. Aqui na região também os produtores têm falado que a peneira está baixa. O que significa isso? Que o café está miúdo. Ele está bem granado, mas ele está miúdo. Então nós temos regiões altas aqui, que o normal é dar uma peneira de 60, 70, peneira 17, está dando 36. Nas outras regiões, peneira 17, 18, está dando 10%. A maioria da peneira 14%. Então, isso aí tudo está acontecendo muito. Por quê? Às vezes o pessoal fala o seguinte: janeiro, fevereiro e março choveu muito na nossa região. E choveu muito mesmo. Choveu 50% do que chove. 50% a mais do que chove. Agora, o que o problema foi antes. Outubro, novembro, dezembro. Aí choveu menos, bem menos do que chove. E uma alta temperatura, 2,5 graus acima, fez com que o café chumbinho crescesse pouco. Então, o pergaminho, aquela casquinha, não cresceu muito. Então, ele não tem condição de um caroço de café crescer podíamos dizer assim, numa casinha pequena que é o pergaminho. Então, nós temos um café miúdo. Não é, ele está bem granado, mas está miúdo. Agora, aí nós vamos ter um rendimento café da roça para café beneficiado alto. Então nós precisamos de mais litros de café da roça para produzir uma saca de beneficiada. A gente sempre acompanha, chega numa propriedade, pergunta para lá, pergunta para cá. Então vamos lá. Propriedade dos 750 metros de altitude. O indivíduo lá, ele tem uma caixa para medir café de 50 por 50 por 58. O que dá essa caixa? Dá 150 litros. Então o que é duas medidas? Então 75 litros de café cada medida. Ele colheu 938 medidas, no caso em 72 litros e meio. Que a caixa dele é 145 litros. Deu 113 sacos de café de peneira abaixo, uns 10% só acima de peneira 17. Então precisou de 8,3 medidas, ou seja, 601 litros para gerar uma saca. A gente sabe que quando tem verde precisa mais, mas não tinha tanto verde nessa amostra. No mercado físico brasileiro, com a forte alta nas bolsas, hoje os compradores subiram as bases de preço, mas o mercado físico permaneceu calmo, com poucos negócios fechados. Agora, então, como é que está a nossa colheita aqui na região? Está caminhando agora. Agora, é uma maturação muito difícil. A gente sabe que café é florada, pegamento de florada, queda de chumbinho e enchimento dos grãos. O que aconteceu? A nossa região choveu em julho. Aí nós tivemos florada bem cedo, depois lá para frente e lá tardia. Então nós temos hoje, em toda a lavoura de café, uma maturação heterogênea. Vou falar para vocês aí um arara, 2,5 anos de idade, produção 3 litros por cova, local bem ensolarado, que leva sol desde manhã até de tarde. Como é que está a maturação dos cafés? 35% de maduro,
35% de verde cana e 30% de seco. Agora, esse café não deve ser colhido? Deve ser colhido. Por quê? Se não colher agora, o café seco vai para o chão, o maduro vai secar e também vai para o chão, e o verde vai madurar. Apesar do que a arara é um café muito garrado na roseta e não cai fácil não. Então, agora, se nós pegarmos outras lavouras mais velhas, tal, com muita guia, a situação é muito pior. Agora, nós vamos ter muito café de varrição, muito café que vai para o chão, e tem que ser juntado esse café. E a possibilidade da obtenção de café rio é muito grande, o do chão e mesmo o da árvore. Agora, o que ajuda muito é que a distância, a diferença do café rio em relação ao café duro, ela é pequena hoje em dia, né? Então, nós vemos aí que o café rio está assim, uns 10% mais barato do que o café duro. Nós sabemos que em determinadas épocas a diferença é muito grande, é uns 30%. Hoje um café rio está menos de 100 reais. Tem época que chega a 200, 300 reais. Né? Aí, quando o cara produz café rio, é um gosto de guarda-chuva muito grande. Então hoje nós vamos tratar da amostragem de solo. A gente sabe que o período de setembro a março é aquele onde nós realizamos as práticas de nutrição do cafeiro através da correção e adubações de solo e via foliar. O cafeiro exige inúmeros nutrientes, carbono e hidrogênio, que vem de graça da água e do ar do solo, mas nós temos 5 nutrientes fornecidos através dos adubos, que é o NPK, cálcio e magnésio. NPK, adubo. Exemplo, 25-20, cálcio, magnésio, calcário. Os calcários têm a finalidade de neutralizar o alumínio tóxico que tem no solo, que é prejudicial, aumentar o pH e também fornecer cálcio e magnésio. Quando nós temos um pH no ponto, nós temos uma maior disponibilidade dos nutrientes, especialmente zinco, boro e cobre. As adubações no solo, elas devem ser feitas em 3 parcelas. Início de novembro, final de dezembro e meado de fevereiro. Seria finados, Natal e Carnaval. Não, o solo não tem, os adubos no solo não tem aproveitamento de 100%. Então ali o nitrogênio só aproveita 50% a 70%. O fósforo 30% a 50% e o potássio é o que mais aproveita, com 80% a 90%. As de nitrogênio são devidas à volatilização. O nitrogênio evapora com calor, mas depende da fonte utilizada. O fósforo já é fixado no solo. Temos aqui um tratamento com nitrogênio, sulfato de amônio, 47% a produtividade, 47,7%, nitrato de amônio 49%, ureia 43,9% e sem adubo 30,2%. Sabemos que a cafeicultura sempre passa por períodos críticos, onde os preços baixam e os produtores descuidam nos tratos de suas lavouras. Nesses períodos críticos, o produtor não deve cortar os gastos, mas racionalizar os mesmos, sobreviver na diversidade para usufruir depois nas vacas gordas, que sempre voltam depois das vacas magras. Hoje nós estamos na cafeicultura num período favorável, no que nós poderíamos falar que é o período das vacas gordas desde 2021. 21, 22, 23 e agora. Agora, o produtor muitas vezes ele quer cortar a despesa de orelhada. Se uma lavoura de 10 mil covas gasta
90 sacos de adubo, ele resolve cortar, né, para metade, né, 45. Então, aí ele tem prejuízo. Ele diminui a despesa, mas diminui também a produtividade e aumenta o custo e reduz o lucro. Não pode cortar despesas, mas reduzir a despesa de uma maneira racional. Uma das práticas mais importantes é a nutrição da lavoura, que afeta não só a produtividade, mas uma estrutura física. É importante a amostragem de solo e sua análise. É uma recomendação técnica. Quem faz, continua fazendo. Quem não faz, passa a fazê-lo. Uma análise completa hoje fica em R$ 48,00. Análise modelo Embrapa, no laboratório Água Limpa de Manhuaçu. É uma análise bem completa. É difícil encaminhar essa amostra? Não é. Nós temos o laboratório São Lourenço, da linha humana aí, que faz exame de sangue, esse negócio todo, que tem Espera Feliz, que também é do mesmo grupo do laboratório Água Limpa. Então você vai lá, retira a amostra de solo, vai no laboratório São Lourenço, deixa lá as amostras etiquetadas com nome e tal, e eles mandam para o laboratório deles, faz a análise, e você deixa lá um contato, ou WhatsApp, ou e-mail, e eles mandam para você. Aproveitamento. Nos períodos de crise, a reserva de nutrientes do solo, formada pelas adubações e calagens sucessivas dos anos anteriores, pode se retirar das aplicações agora previstas, os corretivos e nutrientes já em nível suficiente. Se nós temos nutrientes em nível suficiente, nós devemos considerar eles, só colocar aquilo que está faltando. Numa época de crise fazemos isso, e numa época de vacas gordas aí, devemos continuar fazendo isso também. Porque não é só a quantidade de adubo, não é importante. Nós podemos ter uma grande quantidade de adubo e uma produção baixa. Então o importante também é o equilíbrio dos nutrientes ali no solo. Você tem lá muito potássio em relação ao magnésio, então você não pode botar mais potássio, você aumenta mais a relação e a produção caia. Agora, uma nutrição adequada, corrigindo as faltas e excessos, com maior produção. Os custos de saca produzido ficam reduzidos, daí vem a economia. Então nós podemos fazer economia nas adubações, como temos a análise de solo. Então vamos lá, como retirar? E época de retirar? A época de retirar é agora. Por que agora? Você não tem influência da última adubação que já foi feita há muito tempo. Se você aduba uma lavoura e tira a amostra logo a seguir, você tem a influência daquela adubação. Hoje ela está longe, está atrás. Então é a época agora. Agora o nosso produtor tem um negócio. Quando ele começa a colher café, ele só pensa naquilo, mais nada. Mas não faz mais nada. Ele tem que achar um tempo para retirar essas amostras de solo. Isso por quê? Para ter um resultado na época certa e já ter um planejamento do que ele vai comprar de adubo pro outro ano. Se vai comprar ou não vai, não importa, mas ele tem que ter um planejamento. Então é agora que a gente tem que tirar. Nós temos que selecionar as áreas, dividir em áreas homogêneas. Se nós temos uma lavoura de 10 mil cafeeiros com 2 anos e uma de 10 mil com 15 anos, tem que ser áreas diferentes, que essa lavoura adulta já recebeu muito mais tratos. Muitos selecionam os talhões pelos parceiros que eles têm, lavoura do Francisco, lavoura do Sebastião,
Lavoura do Antônio e tudo mais. Agora, como é que você faz? Você caminha em zigue-zague de cada área selecionada, retira 20 amostras simples para compor a amostra completa. Existem os trados para retirar essas amostras, o trado holandês, certo? Às vezes o produtor não é tão caro, você pode até comprar um trado para ter na propriedade para tirar. Outros faz trado assim com escapamento de moto. Como é que você faz? Você limpa o local, tirando folhas secas e mato superficial. Não deve raspar terra gorda, porque aí a terra boa mesmo foi embora. Faça uma cova de 20 centímetros de profundidade, limpe bem essa cova, acerte uma da parcela da cova, deixando a prumo. Faça esse acerto com uma cavadeira reta, retirando e pondo de lado a terra que caiu dentro da cova. Então, uma fatia. Misture todas as amostras simples. Se foi numa área lá, tirou umas 10 a 15 amostras simples. Mistura tudo, coloca num balde, mistura bem, aí tira meio quilo de terra, põe numa sacola limpa e manda para o laboratório com identificação. Fulano de tal, propriedade tal, município tal, lavoura do morro 10.000 cafeeiros, porque não pode haver mistura das áreas. Então, como nós falamos, estrados especiais para a retirada das amostras de solo com um maior rendimento. Agora, o produtor não pode terceirizar essa retirada de amostras de solo. Existem essas firmas que vendem produto da nossa região que o cara fala assim: pode deixar, nós vai lá, tira a amostra de solo, manda analisar. Agora, é um trabalho muito grande se tirar a análise de solo, leva quase que o dia inteiro para tirar 6 a 7 talhão. Então esses caras que vivem vendendo produto, que tá doido para tirar pedido, ele não vai ficar lá o dia inteiro tirando a amostra de solo lá, de como deve ser retirado. Então, o produtor, ele tem que pegar pessoa confiável da propriedade. Eu mesmo assisto um produtor lá em Divino, tiramos 18 amostras. Eu fui lá no dia, e fiquei lá acompanhando e orando. Tira ali, tira aqui, tira colar, e organizando as amostras de solo. Então o produtor tem que mandar pessoa de confiança dele, um meieiro, para retirar essas amostras de solo. A amostra mal retirada significa um resultado mal feito e uma recomendação também que será errado. Tudo errado. Então gastou dinheiro com as análises, gastou com o trabalho e não vai ter o resultado esperado. Então, se não for fazer direito, é preferível não fazer. Então é isso aí. Vamos tirar as amostras de solo. Pode mandar essas firmas que vendem produto aí, costuma encaminhar essas amostras para o produtor. Então nós agradecemos nesse dia aqui, desejamos bênçãos para todos os produtores. O meu WhatsApp é 32 999 53 8829. Repetindo, 32 999 53 8829. Então um abraço a todos os produtores e que sejam muito abençoados nesta semana de trabalho. Um abraço a todo mundo. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.